Boa tarde, presidente Juscelino, deputadas, deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar os integrantes do nosso importante Conselho de Ética, que nós todos batalhamos no ano de 2020, ou a maioria de nós, pela sua instalação e que, felizmente, volta aos seus trabalhos. Infelizmente, volta aos seus trabalhos com um conjunto de processos extremamente graves, a maioria protagonizado por pessoas conhecidas na sociedade por propagarem fake news, por defenderem atos autoritários, inclusive apoiar manifestações em prol da ditadura civil-militar ou mesmo ter relação com o gabinete do ódio. Este processo, que é relatado pelo Eduardo Costa, não se trata desses outras representações sobre essa matéria, deputado Eduardo Costa. Eu mesma, como integrante do PSOL, sou autora de várias representações que, infelizmente, não tiveram andamento no Conselho de Ética na Casa. Uma delas, o Eduardo Bolsonaro, se referiu a uma ameaça clara, dizendo que o AI-5 poderia voltar se a esquerda forçasse as coisas no Brasil. Coisa extremamente grave. Alguém que jurou defender a Constituição desrespeitar sistematicamente a Constituição. Ainda mais naquele momento que os ventos da mudança sopravam na América Latina e seguem soprando, para medo dos autoritários, porque nós vimos que a mobilização no Equador derrotou um pacote neoliberal e foi naquele contexto que esta fala absurda de ameaça foi preferida e agora, inclusive, segue esse processo. Nós vimos um golpe civil-militar apoiado pelo clã Bolsonaro na Bolívia ser derrotada pela mobilização dos camponeses e do povo. Nós vimos o candidato deles na Argentina ser derrotado. E tudo isso como parte de um processo, de uma experiência com a extrema-direita e seus métodos. E é disso que eles têm medo no Brasil. Têm medo do cerco que se fecha sobre a família Bolsonaro, e é lamentável a decisão do STJ não garantindo a investigação sobre as rachadinhas. Eles têm medo que o povo está enxergando o desastre que é a gestão na vacina. O Brasil tem uma paralisia na vacina e, portanto, nós queremos que ande esses processos. Esse processo em relação ao AI-5, o Eduardo Bolsonaro merece e precisa ser cassado. Este processo se trata de matérias, postagens e matérias ofensivas proferidas contra a deputada Joyce Hasselmann, que é, inclusive, do mesmo partido do Eduardo Bolsonaro. Nós temos imensas diferenças com a deputada Joyce Hasselmann, como se pode ver, em todas as nossas votações. Mas aqui não se trata de afinidades ou não. Se trata, sim, de um caso sistemático de violência política contra as mulheres. Nós estamos, nesse momento, julgando a admissibilidade ou não desta representação. E eu acho, deputado, que essa representação precisa seguir. As mulheres não fazem nem hoje, inclusive, faz 89 anos que as mulheres conquistaram o voto no Brasil. Vocês sabem que essa estrutura machista e patriarcal, ao longo dos anos, submeteu as mulheres ao espaço privado, e a luta pelo sufrágio universal foi uma luta enorme, de décadas, das mulheres brasileiras e das mulheres no mundo, tendo, em 1932, sido consagrado esse direito. Embora essa decisão já faça 89 anos, nós ainda temos um número ínfimo de mulheres na política, porque essa estrutura, seja na divisão do trabalho, seja na desigualdade salarial entre homens e mulheres, que chega a ser gritante comparado com o salário de um homem branco, o salário de uma mulher negra, que ganha 50%, seja no cuidado com os filhos, que ainda é tido como feminino, seja no caciquismo dos partidos do regime, que não garante condições de igualdade para que as mulheres cheguem à política, nós temos menos de 15% do parlamento de mulheres. Aliás, nós temos orgulho que a bancada do PSOL é a primeira bancada na história que tem a maioria de mulheres. E isso não é à toa, é um trabalho, sim, feminino e feminista, de empoderamento e de luta interna. Pois bem, mesmo assim, as mulheres, quando chegam na política, se confrontam com um conjunto de situações graves. E eu não vou relatar memórias pessoais, porque não cabe. Nós estamos aqui para julgar a admissibilidade sobre um caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro e postagens claramente machistas contra a deputada Joyce Hasselmann, que eu tenho a condição de discordar
Muitas vezes. Aliás, já fui solidária com outras deputadas que denunciaram o ministro do Turismo e que, quando eu mesma fui vítima de machismo, não tiveram a mesma postura. Mas não me importa. Importa estar do lado certo da história. E importa não aceitar a desqualificação de uma mulher pelo seu corpo, pela sua voz, pela sua intervenção com postagens machistas e gordofóbicas. Importa aqui garantir que as mulheres tenham condição de igualdade na política e não sejam desrespeitadas sistematicamente. Importa aqui dizer que alguém que pode ter sido acostumado a ser mimado, que tem um pai que é mais preocupado em ser pai e proteger os filhos bandidos, como no caso da rachadinha, etc., etc., do que, de fato, garantir a vacinação no país. Mas aqui não é a casa do papai. Aqui é a Câmara dos Deputados. E, felizmente, as mulheres estão crescendo na política. Nós não podemos aceitar sequer a investigação sobre o caso. Eu entendo que o Conselho de Ética vota hoje se admite ou não. E, ao não admitir, nós não teremos sequer a possibilidade de discutir o peso da violência política nessas postagens que o agora deputado diz que foram postados por terceiros. Quando nós sabemos que tem uma indústria das fake news. E tomara que eles se arrepiem, porque o Supremo Tribunal Federal investiga essa indústria das fake news, que atacou vários parlamentares aqui, não só nós da esquerda, atacou parlamentares de todas as matizes, com o maior número de barbaridades, com postagens. E vocês sabem, isso não foi, a fake news não foi só contra nós, foi contra vários parlamentares de vários partidos. Isto é inaceitável. Política se faz com verdade. Política se faz com honestidade. Política não se faz com mentira, financiando rede de mentira. E esse inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal. Este inquérito está chegando a financiadores internacionais. Este inquérito investiga parlamentares desta Câmara, alguns, inclusive, que se alçam à presidência da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós aceitaremos que a principal comissão da casa fique na mão de alguém investigado por fomentar essa rede de mentiras? E nós sabemos que essas postagens de terceiros podem ser, não sei se são, podem ser também originário dessa rede de mentiras. Se nós arquivarmos esse processo hoje, sequer poderemos ouvir a deputada Joyce Hasselmann, sequer poderemos ouvir o direito de defesa do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu tenho opinião, mas ele tem que ter o direito de defesa, evidentemente, como todos que caírem no Conselho de Ética. Sequer nós poderemos pedir, inclusive, acesso aos autos, disso que tramita no Supremo Tribunal Federal, desta indústria, desta fábrica de ataque à memória, de ataque à verdade, eu diria, deputado Eduardo. No caso do Covid, esta trupe, e aí não dou nomes, porque foram vários desta trupe, que é uma minoria, mas para ser tratada como minoria precisa ter punição exemplar, como foi o caso da manutenção da prisão do Daniel Silveira, e eu espero que seja a sua cassação. Esta minoria, que adora ser pitbull nas redes sociais, e que depois faz carinha de cão arrependido para tentar enganar os parlamentares. Não conseguiu, foram 364 votos, mas eu espero que outros não consigam enganar os parlamentares do Conselho de Ética em tantos processos que tramitam sob seu festival de mentiras e ataques proferidos contra os parlamentares dessa casa. Nesse caso específico, eu reitero, não se trata do pedido de cassação do mandato pelo AI-5, que foi uma representação que nós fizemos, inclusive, pedindo a cassação do mandato. A defesa do autoritarismo é motivo claro de cassação do mandato, do ato mais brutal e cruel da ditadura civil-militar. Mas este caso, que pode ensejar, sim, uma advertência, um pedido de retratação, no mínimo, precisa ser investigado pela casa. Eu acho que é uma questão de respeito com as mulheres parlamentares e de respeito com as mulheres brasileiras. Então, quero ter a tranquilidade de discordar do relatório, declarando aqui o nosso voto não ao relatório, para que haja, sim, abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro.